Hoje eu vou falar desse mangá aqui, que é bem interessante, pelo menos eu gostei. Ele conta a história dessa menina aqui, que tá mexendo em um celular que tá com uma capinha de água. Isso será importante, mas assim, ela tem uma habilidade bem específica. Onde ela pula no prédio, logo você pensa, ela vai cometer o posto de viver? Não, mano, ela só pula. Logo vocês vão descobrir porque ela pulou. Aí quando ela tá pulando, ela utiliza uma habilidade bastante esquisita, onde como se ela estivesse voando, mas não é bem isso. Ela acaba sumindo no ar e parando no outro lugar, que é bem no oceano, ou bem no oceano, numa ilha, em outra cidade, ou um local próximo. Por isso que tá com aquela capa de água, na onde ela tava testando suas habilidades de teletransporte. Ela acaba saindo na água e tudo mais, e ela acaba vendo seu celular, podendo marcar onde foi a distância que ela conseguiu se teletransportar. E, em resumo, isso possui algum limite de teletransporte, ela não pode ir além disso. Mas ela fica muito feliz por ela ter essas habilidades. Uma demo para vocês entenderem porque essa obra é muito boa. Nesse mundo não existe pessoas com poderes. Não é um anime de dungeon, onde apareceu uma dungeon e todo mundo começou a ganhar poderes e ganharam classe de S para B. Ela é a única que possui alguma habilidade nesse mundo. Esse mundo aí é um mundo normal, de gangue ou até de bandidagem. Agora aqui é saber se ela vai usar essa habilidade pro bem. Ela vai pra casa dela com o teletransporte, onde ela toma um banho e a mulher perguntou: oxe, ela já chegou como? Eu não vi ela passar. E ela fala: fia, você estava aqui em casa o tempo todo? Ela pede desculpa e fala que sim, estava. Ela às vezes acaba almoçando, parecendo que tem aquela vida feliz. Eu não sei porque me lembro do que queres, mas ela pensa do pai dela, que acabou falecendo quando era policial e um bandido matou o pai dela, quando tentou empatar uma briga e levou umas facadas. E com isso, ela vai testar mais os seus poderes, onde ela acaba se teletransportando em várias partes do prédio, podendo saber também que ela, qual o limite de teletransporte, porque ela cansa também, ela usa sua energia. E quando isso acontece, ela tem que se alimentar muito. Quer dizer que é uma habilidade parecida que a do Fresh, que ela tem que estar sempre comendo para poder manter as calorias. E ela também parece que consegue atravessar as paredes como se fosse a Jean Grey. Meio que faz parte do teletransporte. Mas no fim ela acaba sendo arremessado para longe. E aliás, ela também testou a questão de entrar no banco e tentar roubar esse dinheiro. Só que ela acaba desistindo. E tem um motivo, não é porque ela não é mal, é porque acabaria descobrindo facilmente. É aqui que entra aquela questão de inteligência. Se ela tivesse roubado esse dinheiro e ela parecesse rica de um dia para outro, ela seria a mais suspeita de todas. E quando ela tá indo para a escola, ela até pensou se usar o seu teletransporte, mas porém podia rolar desconfiança. Então ela vai a pé normal. Quase que ela é atropelada por um carro normal. Que tá uma mulher que, não sei porque me lembra bastante a Máquina, mas ela é rica, onde todo mundo idolatra ela, que ela é bem conhecida nesse mundo aí. Ela pensa que esse mundo é bastante chato, caótico, por causa das violências e não tem muito o que fazer. Ela até tenta entrar no armário para usar seus poderes e para ir para outro lugar se divertir, onde ela pula para o céu, onde ela pode saltar à vontade, voar e ficar feliz. E sim, ela fica fazendo várias poses no céu. E quando ela volta, ela acaba vendo um garoto com a cara pintada com batom, que foi aquela garota rica que tá pintando. E caso você pergunte a razão, é porque ela também pratica bullying. E a bicha é mal, essa garota, onde ela fica amanhã na cara do coitado e tudo mais. E enquanto isso, a que tá escondida, ela não quer se revelar, porque o problema não é dela. É igual o Peter Parker quando ele não impediu o roubo. Aí ela falou: quem disse que isso é problema meu? Mas a garota que faz essa máquina, ela viu ela, ou pelo menos sabia que ela tava observando. Aí tanto que ela fala: Kang Mina, que é o nome dela, sai daí que eu sei que você está escondido aí. Com a cara bem de psicopata. Não sei porque eu me lembro bastante da máquina. E sem muita escolha ela sai. Ela tenta não fazer também muita coisa, porque ela não quer revelar os seus poderes. Mas ela acaba sendo secada pelo grupo de valentões. E não só isso, como ela também apanha de graça. Ela não fez nada, é xingada. E ela se acha superior. Mas ela não liga muito, porque ela não quer revelar seus poderes e deixa ela bater à vontade. Embora a garota faz pouco caso, dando vários tapão na cara dela. E depois que bate muito na cara dela, ela ainda para humilhar mais, dá dinheiro a ela para ela cuidar do rosto dela, dizendo que ela é pobre demais. Mas o que foi a última gota dela? Além de chamar ela de pobre, ela fala do pai dela, dizendo que o pai dela era um otário que se matou por tentar impedir uma briga com os caras que estavam com faca. Isso acaba irritando ela, numa forma que vocês não fazem ideia, mano. Que ela lembra que o pai dela foi tentar impedir uma briga e pagou o pato. E sim, ela teletransporta ela para outro lugar, jogando ela no meio do oceano. E quando todo mundo acaba notando, virando as costas, ela tava lá
lá de boa. Só a garota lá que sumiu. E todo mundo fica perguntando, poxa, cadê ela? Ela sumiu do nada. O nome da garota que sumiu é Rua. Só que a garota que literalmente jogou lá no oceano, a mina, ela fica pensando, será que ela vai morrer afogada? E ela não sabia nadar. E ela literalmente tá se afogando. Só que ela faz esse sorriso de psicopata, mostrando que a tendência a psicopatia. Ela não vai ser uma garota do bem. E caso você pense que ela volta pra salvar, não. Felizmente ela falece ali mesmo, acabando morrendo no oceano e somente sozinha. E assim passa a contar a história da mina, onde ela tava chorando, com uma faca toda sanguentada. Isso porque ela matou um gato. E quando ela tava chorando, ela teve que se explicar que esse gato matou o seu coelho de estimação. E como ela queria punir esse gato, ela viu obrigada a matá-lo. Isso é meio que parece que ela é psicopata, mas enfim. Ela fez a mesma coisa com a Rua, que é o nome da garota ruiva, jogando no oceano para ela morrer afogada. E infelizmente ela não faz nem questão de salvar, ela só afunda e morre. E quando ela volta, toda assustada, ela até se pergunta, o que diabos eu fiz? Será que eu matei ela? Você acha? Enquanto os outros ficam se perguntando, cadê a Rua? Sumiu do nada, desapareceu? E pergunta pros dois, cadê a Rua? Mas a garota acaba se perguntando, será que ninguém viu eu me teletransportando? Só que quando ela vira as costas, ela percebe o carinha que estava bem ali com a cara do Coringa. E sim, ela fica muito preocupada, pensando que ele pode entregar ela. Mas na verdade o cara só apanha mesmo, porque o Valitor lá pergunta que cadê a Rua, batendo nele. O outro tenta até falar, pare com isso, nós temos que perguntar onde está a Rua. Mas o cara só pede o controle e começa a espancar o garoto por nada. Tanto que o outro ali ainda tenta impedir para não matar o coitado do garoto. Mesmo assim o cara chega ali, bate nele, nem liga. Quando a garota só se preocupa se ele vai contar a verdade. Mas no fim ele apanha muito e ele não conta a história. Até apareceu um professor que é da sala dizendo que não deve fazer essas coisas aí. A garota até fica um pouquinho aliviada porque apareceu um professor e ela pode vazar dali. Isso quando o professor só fica encamando pra dizer que não é pra espancar os coleguinhas. Mas o garoto aí fica falando, por que você tá fazendo uma tempestade em copo d'água? O cara fica sem reação nenhuma. Isso porque ele deve dinheiro pra esse garoto, que é 50 milhões de ON. E por cima ele manda esse cara ir atrás da Rua, já que ele tá ali. E ele meio que se escolhe e acaba obedecendo, já que ele deve dinheiro. Então ele só vaza dali. O próprio coitado, tá sendo nomeado por próprios alunos. E assim eles ameaçam os garotão ali, tanto o garoto e a menina também, dizendo que eles têm que caçar a Rua e achar ela. Se não achar, eles vão morrer. Então os dois são meio que parceiros aqui no momento. Mas a garota já sabe onde ela está, no além. Mas a preocupação dela, na verdade, é o garoto, que ela cogita, assim, finalizar com a vida desse garoto. Não pense que ela tá pensando nisso não, porque ela tá. Mas ela diz que vai tentar observar ele, pra saber se tira alguma informação antes de finalizar a vida dele. Enquanto isso, tem um cara que tá implorando pela sua vida e um outro doido que finalizou um monte de gente ali atrás dele. Esse cara é um mercenário que mata pessoas por dinheiro. Quando ele termina o serviço dele, ele fala com alguém pelo celular, dizendo que já terminou o serviço, e ele fala também que é o aniversário da filha dele. E sim, ele só fica pensando na filha dele, que ele foi afastado da filha dele, que ele queria ver ela bastante. E isso porque ele quer ver a filha dele, mas a filha dele nunca procurou ele, então ele não pode simplesmente chegar lá. E a filha dele é a Rua, a menina que foi finalizada para outra garota. E no outro dia, quando ela tava indo pra escola, tava tudo tranquilo. Até tava estranho que ninguém tava se perguntando pela Rua. Até ela fala, o que está rolando aqui que ninguém tá preocupado com a Rua? Mas quantos valentores que tava com a Rua, eles estavam assim preocupados. Totalmente que tava caçando e não achando ela. Tanto que o cara ali fala que se não achar ela, eles estão mortos. Enquanto o grandão fala que não conseguiu encontrar ela, chorando. Enquanto o irmão do cara só fica ligando, dizendo que ele quer que leva ele, que vai matar ele. Ele também fica meio que preocupado porque vai morrer. Aí já fala pro outro, você não vai me abandonar, ou vai, né? O cara fala que não vai entrar no mesmo barco que ele, então ele mandou se fuder, mais ou menos isso. E ele fala que só andava com eles porque ele queria ficar com a Rua, ele queria dar uns pegar na menina lá. Mas a garota tinha umas fotos bem interessantes dele, não? Ela disse que ia mostrar pros outros se ele não obedecesse eles, então ela meio que começa a estuquir ele. Que é algumas fotos que ele ia ficar assediando algumas garotas da escola. Ele fica meio assustado, acho que sai da cadeia. Ele fica um pouco irritado e até se pergunta
quando foi que ela tirou essas fotos. Mesmo assim, todo mundo diz que tá no mesmo barco e cada um vai fazer alguma coisa pra se ajudar. Enquanto o garoto que tinha levado uma pisa naquele momento, ele só fica encarando a garota. Claro que ela percebe que tá sendo encarada, ela até fica meio que preocupada se viu aquilo. Ela acaba chamando ele pra ir pra Lan House, porque quer tentar descobrir se ele sabe alguma coisa. Enquanto isso, o assassino tava conversando com a sua parceira do crime, que fica dando informações e tudo mais. E ela também é foda. Ele até mostra as fotos da filha dele, que ele tem um complexo de filha. Embora ela não liga muito bem pra essas coisas não. Só que eles percebem que estão sendo seguidos, na onde eles tentam se afastar deles. Onde acaba rolando até uma perseguição de carro aqui, mas os caras vão atrás deles. E eles acabam conseguindo secar eles, na onde eles não conseguem encontrar o cara que tá dentro do carro. Só que ele tava em cima de um prédio, pulando em cima dele e derrubando ele com um chutão no pescoço. O outro ainda tenta atacar ele pelas costas, mas acaba sendo derrubado mesmo assim, porque o cara é fodão, picão. Enquanto um queria apontar a arma, nem adianta, porque a garota também começa a apontar a arma. E aponta de um jeito que poderia distorcer o braço dela. E ele pergunta, quem são vocês? O que vocês querem com nós? Ele fala que eles trabalham para a avó da rua, que é a cunhada dele. Aí ele fica estranho, a minha cunhada? A cunhada não, a sogra, né? Minha sogra? Eles foram também avisar que a garota, a filha dele, sumiu. Ele fica meio preocupado. Enquanto a menina tava olhando a internet para ver se conseguia algumas informações sobre a rua, para ver se tava dando notícia. E a presidente, que eu não sei se é a presidente do país ou presidente de uma empresa, ela não anunciou nada que a filha dele, a neta tá desaparecida. Ela é estranha isso, porque a mulher é bem rica e não avisou ninguém, nem fez nada. Enquanto o garoto que também tava ao lado dela pergunta se ela procurou a rua, porque ele tava procurando. Quer dizer que ele não viu ela se teletransportar. Ela até estranha isso também. E até pergunta se ele é burro. Mas a preocupação dele também é porque, por culpa dele, ela está na mira daqueles valitões. Ela fica, não tô nem aí com isso. E mais uma coisa é que ela percebeu que ele não sabe de nada. Então, ela fica até mais de boa. Mas ela pensa que ele pode estar fingindo para poder não revelar o segredo dela, ou medo de morrer ou algo do tipo. Embora ela pense observar ele um pouco mais para saber se sabe alguma coisa de informações sobre ele. E com isso ela logo aponta para ele. A partir de agora você vai ficar comigo. Eu entendi que ela queria ficar tipo de dar uns beijocas, mas é só ficar tipo acompanhar ela. O garoto até falou, o quê? Mas o garoto é não sei se é depressivo a palavra correta, porque ele meio que não tem autoestima muito baixa. Ele fala que ela não vai ganhar nada com ele, fica perto dele não vai trazer nada. É autoestima bem baixa mesmo. Tanto que ele acaba dando um tchau e correndo, pensando que ele é tipo inútil. Ela até falou, ué, ele queria parecer legal com isso. E o pior é que depois que ele foi embora, a notícia da garota ter desaparecido começou a aparecer, onde todo mundo fica chocado. E assim ela percebeu que finalmente as coisas vai começar a rolar investigações sobre isso. Isso sem falar que tem um maluco com uma faca esfaqueando o povo da rua. Esse cara é muito maluco, onde ele acaba faqueando uma mulher e outras pessoas também. Só que quem tava envolvido aí no meio era o próprio garoto que apanha, que só bexiga. Ele tenta ajudar a garota que foi esfaqueada, onde ele acaba virando o alvo desse psicopata aí. E como ele virou o alvo, ele quase foi esfaqueado por um psicopata. Só que a garota acaba se teletransportando em cima dele. E não sei porquê, achei foda esse visual. E assim ela consegue derrubar ele pro chão, onde ele fica ali mobilizado. Muitas pessoas assistindo aquilo ali, pensando quem é essa pessoa. O garoto até consegue ver ali, quando o cara começa a xingar, dizendo milagre, milagre. Ela fica meio que sem reação por alguns instantes, sem saber o que fazer, mesmo ela tendo poderes. O cara ainda tenta dar uma facada nela, porque ela tá meio que sem reação, pensando no que vai fazer. Quando a faca tava chegando bem perto do olho dela, ela se teletransporta. Onde todo mundo fica olhando pra cima, pensando, cadê a pessoa que sumiu ali? E ela foi diretamente para o céu. E os dois acabam caindo, na onde ela nem tá tão preocupada assim, mas o cara grita igual a menininha. Ele ainda tenta golpear ela no céu com uma faca, mas ela acaba soltando ele e a faca pega na mão dela, de raspão. E com isso é só dar um empurrãozinho a ele para ele cair um pouquinho mais rápido, quando ela tá lembrando do assassinato do pai dela, que foi morto a facada. E sim, o pai era um policial que simplesmente não tinha uma arma de fogo e acabou recebendo. Isso faz ela ter aquele choque de lembrança. E depois ela meio que olha como uma psicopata, como se ela quisesse ter uma vingança do pai dela, e acaba deixando ele cair pra morrer. E assim, ele cai no meio do povo ali, o povo grita, ele meio que vira papa ali no chão. E felizmente o cara faleceu. O garoto fica chocado também, dizendo, que diabos acabou de acontecer?
você. E quando ela cai, ela acaba se teletransportando no carro, onde parece que esmaga o carro. Então ela caiu com muito peso. E a primeira coisa que ela até chega a pensar é que ela matei alguém. Eu matei mais uma pessoa. Essa pessoa morreu. Mas na realidade ela tá muito feliz por ter matado essa pessoa. Como se tivesse com tesão. E a reportagem acontece que uma pessoa misteriosa acaba se teletransportando ali, aparecendo do nada e acaba sumindo do nada. A refém que foi machucada por aquele cara conseguiu sobreviver graças a essa pessoa. Um cara também que tava ali, uma testemunha, fala que uma pessoa simplesmente apareceu e se teletransportou. E aliás, pessoal, para dizer a vocês, nesse mundo não existe pessoa com superpoderes. Ela é a única pessoa com esses poderes, não é de dungeon. Teve até uma pessoa que conseguiu até filmar na realidade. Tanto que o repórter chega a falar: será que essa coisa existe? Será que essas pessoas não estão malucas ou tendo alguma paranoia? Mas existe filmagem dessa pessoa que simplesmente chegou ali, apareceu nas costas do cara do nada e sumiu com o cara. Então, é meio que ninguém sabe se isso aí é coisa de paranoia da cabeça de todo mundo. Mas enquanto isso, aparece esse cara aqui. Só pra lembrar, ele é mafioso. Ele não é uma figura que vai atrapalhar aquela garota agora. O negócio dele é o dinheiro dele que ele quer. Que aqueles jovens pegaram o dinheiro emprestado com ele. E esse cara é da máfia, pra você ter uma noção. Da Yakuza. E ele quer o dinheiro dele de volta desses jovens que pegaram. Só que quem pegou esse dinheiro, teve essa ideia maluca de pegar o dinheiro com a máfia, foi aquela garota, que ela também era muito rica. Já que a mãe dela, a avó, né, é a presidente. E como ela desapareceu, eles estão sem o dinheiro. E o cara quer o seu dinheiro de volta. Tanto que pega o carinha ali e acaba machucando ele um pouquinho para ele devolver o dinheiro. E ele pergunta: cadê o meu dinheiro? Ele fala logo: eu vou conseguir logo o seu dinheiro, me dê mais uma chance pra mim conseguir o dinheiro. Aí então ele acaba botando uma bola de golfe na orelha dele e acaba dando uma tacada, digamos assim, uma tacada bem dada na orelha. Todo mundo ali fica meio que chocado, dos amigos dele, e ele fica bem machucado na orelha. Então ele chega perto falando que ele vai querer o dinheiro dele, vai dar mais uma chance pra ele conseguir essa grana. Ele fala que vai conseguir, diz que vai fazer de tudo pra conseguir, que a menina lá é rica, e ele diz que vai esperar esse dinheiro. Enquanto isso, a mina estava vendo lá no meio do povo a sua arte que ela fez. Na onde o garotão lá que sofre bullying vai devolver a mochila dela que ele tinha encontrado ali. Ela até fica um pouquinho preocupada, mas acaba agradecendo pra mochila, pra ele ter pegado a mochila dela. Ela deixou cair ali. E depois disso ela ia embora. Só que ele fala, ok, mas ele fala que viu aquilo ali, de vez ficar calado. Ela fica um pouquinho chocada por ele saber, ouviu aquilo. Enquanto isso, o corpo da mina aparece no meio da praia, pra piorar a situação. E ele fica cara a cara com ela, perguntando: como você fez aquilo? Ela pergunta: fiz o quê? Mas ela acaba recuando e indo embora. Mas ele acaba parando ela, perguntando se ela está bem, porque viu a mão dela fachada. Ele também pergunta pela outra garota que também sumiu. E ela logo fala: ela é uma pessoa que merecia morrer. Claro que ele acaba se espantando o que ela falou. Mas ela acaba se aproximando dele, falando: você fala tudo isso na frente de uma assassina? Ela coloca a mão nele e começa a encarar, quando o cara começa a ficar assustado. Aí ela literalmente está cogitando matá-lo naquele momento. Mas no fim ela só acaba rindo da cara dele, dizendo que ele parece ser muito infantil, acreditando que ela matou alguém. Mas no fim ela só pega o beco e vai embora. E quando ela tá correndo, ela logo pensa que sim, naquele momento ela pretendia matá-lo, só que ela desistiu no momento. Mas no fim ele só agradece ela por ter salvo a vida dele. Ela só simplesmente chama ele de idiota. Mas porém ela não compreende a sensação que ela sentiu naquele momento. E quando ela chega em casa, ela só fica vendo o celular, o noticiário sobre ela mesma. Ela faz uma expressão bastante de psicopata, como se ela gostasse daquela fama. Ela vai ter um pensamento: eu seria um novo deus desse grande mundo. Enquanto isso, o pai da rua está indo diretamente até o local onde está a sogra dele. Onde aparece a sogra dele quando ele está ali esperando ela. Mas ela estava simplesmente chorando. Mas depois começa a contar a história do assassino, do passado dele, onde ele tá no meio do necrotério. E essa pessoa morta que tá aí na frente dele é a ex-esposa dele, que acabou falecendo, a mãe da rua, onde a bebê estava com a avó. E ela fala que não vai entregar a filha dele para ele, e muito menos ele vai criar ela, não tem direito nem de vê-la. Ele até pergunta pela criança e tudo mais, mas ela não deixa nem triscar na criança, dizendo que ele foi uma vergonha por ter deixado a filha dela morrer. E acaba mandando ele o
segurança levar ele embora e dizer para ele nunca mais voltar para o local. Isso até irrita ele, mas até um pingo no coração dele acha que ela tá certa. Voltando pro presente, quando ele está ali deprimido ou indo para baixo pela sogra, ele tá vendo o corpo da filha dele, que simplesmente tá ali na frente dele falecida. E a véia chata, que é a presidente, fala que quer que ele vingue a sua filha, que ele é o maior assassino do mundo. Mas ele começa a chorar, dizendo que pela primeira vez vai agir igual um pai. Enquanto isso, na escola, a mina está totalmente feliz por ter matado aquelas duas pessoas. E o garoto vai falar com ela. Ela até fala, você é algum stalker que só fica me seguindo? Ele fica até meio parecido que tá deprimido. Mas ela acaba encarando ele e vê que ele está mais com a cara limpa de antes, que era toda arrebentada. E isso faz até ela ficar um pouco alegre por ter mudado a vida dele. Só que ele quer retribuir o favor dela com alguma coisa. Então ela só manda ele pegar um pão que ela gosta de comer lá na cantina. Ele fica feliz por ter que ajudar ela com alguma coisa. E simples. Então ele sai correndo lá pra cantina pra pegar o pão. Ela até pensa, é normal esse cara querer ser um servo desse jeito. E ele compra, que na realidade era 2 bebidas. Eu me confundi, porque meu inglês é muito ruim aqui. Só que quando ele tava indo embora, ele acaba batendo naquelas 2 pessoas. Na hora elas perguntam, isso é para mim? Eu queria mesmo beber uma bebida. E chama ele para ir diretamente para o banheiro perguntando onde está a rua. Na onda acaba espancando ele em cima do teto lá. E esses 2 acabam perguntando, você sabe onde está a rua? Onde ela parou e tudo mais? Claro que ele fala que não sabe onde ela está. E ele pergunta também para a outra garota, a mina. Só que ele responde que nem ela também sabe. Então ele acaba levando um chutão no estômago do ogro aí, grandão. E não só isso, como ele também é bastante humilhado, porque o cara ainda tira as calças dele. Só que o garoto acaba recebendo a ligação daquela sua parceira, onde ele acaba atendendo e falando com ela, conversando os 2. E eles falam sobre o negócio da rua e deles, que eles estão vendendo algum tipo de droga. Na verdade, eles estão vendendo farinha. Se é o que vocês me entendem da farinha que eles estão vendendo. E sim, são traficantes. Enquanto isso, o outro lá fica no local ali pra bater no garoto, pra conseguir informações sobre a rua. E ele bate e bate bem muito. Só que aparece a mina atrás dele, falando para ele parar de bater no garoto. Ele acaba virando a cabeça dizendo, rindo, oi gangue mina. E ela encara ele de volta, como se fosse um bosta ele. E os 2 acabam ficando cara a cara, um perto do outro. Vocês sabem que essa menina tem poderes e só basta ela tocar nele que ele vai parar na China. E ele fala para ela, ei, que conveniência, eu ia procurar por você mesmo. E ele pergunta, você também veio pra apanhar? Aí por cima, como deboche, ele coloca a mão na cabeça dela, onde ela fala que ninguém nunca deu um castigo a ele, com uma cara bem de psicopata. Ele começa a mangar dela, só que ele não reparou que ele já estava em cima do céu. E os 2 começam a cair. Aí ela completa a frase dela, é algo que ninguém nunca fez com você. E ele acaba caindo, que é em um prédio. Na verdade, ele nem chega a morrer ainda no momento, só quebra um pé naquele momento. E ele fala, Gang mina, o quê? O quê? Que lugar é esse? Ela já tava atrás dele, não, ele nem reparou quando ela foi pra trás. E quando ele vira, ela já vai pra frente dele, isso assustando bastante ele. Ele até se pergunta, o que tá acontecendo? Mas ela acaba pisando no pé quebrado dele. Ele ainda tenta pular em cima dela, só que ela acaba se teletransportando e ele não consegue fazer porra de nada. E batendo a cabeça no chão, onde ele sente bastante dor também. Ela até pergunta, por que você vive tão impulsivamente? Ainda fala que ele não tem conceito de cérebro. Ela acaba chamando ele de estúpido mal e teletransportando ele pra cima de novo, não numa altura muito grande, porque ela quer que ele fica vivo. É meio que ela tá torturando ele. Ela transportando ele pra cima e soltando. Ela transportando pra cima e soltando em várias vezes. Onde ele fica extremamente detonado. Ele tenta pedir desculpa para ela, só que ela fala que não é para pedir desculpa para ela, e sim para aquele garoto que ele tava espancando. Mas no fim, ele ainda tenta lutar, tentando pradejar a cabeça dela. Só que meio que foi tarde. Ela acaba abraçando ele e teletransportando ele bem pra cima. E fala, morra. Enquanto o outro está conversando com a garota lá sobre o pó que eles estão vendendo. Ele fala que é pra achar algum cliente pra vender rápido, pra conseguir o dinheiro e pagar aquele cara que é da máfia. E quando ele sai do local pra poder ver o outro sendo interrogado, ele só encontra o cara lá de cueca ferido. E ele pergunta, cadê o outro doido lá? Ele meio que pisa o carro perguntando onde ele foi parar o outro maluco lá. Só que quando ele tá lá pisando no garoto, aparece ele lá em cima, onde ele acaba caindo e quebrando o pescoço na hora, já que a altura tava bem alto, e morrendo bem na frente dele. E os 2 ficam também bastante chocados, já que do nada o cara acabou morrendo ali naquele momento. Enquanto o garoto, quando ele vira a cabeça, ele vê
mina bem ali em cima, onde ela faz o sinal da vitória. Enquanto isso, o assassino que está literalmente procurando o assassino que matou a filha dele, vai diretamente para a escola da mina, porque ele descobriu que deve ser alguém na escola, já que ela estudava bastante. E ele pretende também interrogar aqueles amigos dela que ela frequentava, já que eles são as primeiras pessoas que ela tinha bastante contato. E aliás, a garota que acompanha ele é apaixonada por ele, tanto que ela quer só consolar ele para conseguir conquistar o coração dele. Só que quando chega lá para interrogar aqueles amigos da rua, eles veem um monte de polícia. Eles até estranham e não sabem o que tá acontecendo. Eles acabam perguntando uma menina, que é a mina, que pergunta informações sobre o que tá acontecendo. Ela fala que não sabe do que diabo está acontecendo, que ela tava na sala de aula. Mas ela encara ele e diz que não sabe e vai embora. Ele encara ela e a outra pergunta o porquê ele tá encarando ela. Ele só fala que ela lembra bastante a filha dele. E depois ele acaba entrando na escola, como se fosse a nova professora da sala, e ele também como professor. Os professores de lá, o diretor também, fica babando ovo dos dois, mas eles acabam só não ligando muito do que vai acontecer, só querem investigar sobre a morte da filha do cara aí. E eles também perguntam sobre os três lá, que é amigo da rua. Eles acabam até ficando chocados porque aqueles ali são perigosos mesmo. Mas o pai da rua acaba vendo ele meio que com medo, então chega ali perto perguntando tudo sobre a rua, que quer saber todas as informações sobre ela possível. Enquanto a menina que está com a coca está lá assustada, na hora de tá esperando o cara chegar lá. E ele chega todo suado, todo com medo, apavorado. E ela pergunta de que diabos acabou de acontecer. Ele grita falando que aquele grandão lá acabou morrendo. Ela acaba se assustando. E ele entra em pânico, sem saber o que fazer, porque ali é o irmão daquele cara que é perigoso. Ele só fala que ele acabou caindo e morrendo, do nada. E ele diz que não sabe o que fazer. Se o irmão dele descobrir isso, ele estará morto. Então ele fala que vai pegar a coca com ela e vai diretamente para outro país para fugir dali. Mas por azar ele aparece ali atrás, onde ele fala: cadê o meu dinheiro? E ele pergunta: como você soube que eu tava aqui? E quem falou foi a garota que não sabia o que fazer e chamou ele ali. Ele fica com muita raiva que ia bater nela, só que ele é parado pelo grandão aí, falando que quer o dinheiro dele. Ele diz que vai dar uma lição a ele. E quando eles acabam revistando, eles acabam encontrando várias coca, farinha. Aí os caras falam: oxe, tá vendendo farinha? Nem nós estamos vendendo farinha. Mas o mafioso acaba recebendo uma ligação, onde ele fica totalmente chocado, dizendo: o quê? O meu irmão morreu? A garota logo fala: eu não sei como ele morreu, eu acabei de ficar sabendo agora. O cara acaba notando: o quê? Você sabia que meu irmão morreu quase agora? E ele pergunta: como você sabia disso? Ela fala que quem contou foi o doidão aí que tá sendo parado. E ela acaba dando um de X9 pra salvar a própria bunda. E sim, ele bate nele com a força total dele, que acaba quebrando os dentes dele. Ele, furioso, pergunta: você matou meu irmão? Ele acaba gritando, dizendo que não foi ele que matou o irmão dele, e dizendo que nem ele sabia como ele morreu. Mas ele acaba apanhando ainda mais, até ele dar o nome do garoto que tava apanhando dele. Se passa um tempo atrás, onde conta a história dessa véia com a sua neta, onde a gente tava conversando dentro do carro, onde ela aprontava bastante, onde ela praticava bullying, e ela falava como funcionava a mente dela. É meio que parecida com a máquina. Ela não liga e nem se importa com ninguém, além de manipular e querer as coisas do jeito dela. Ela mostra ser uma pessoa mal. E ainda por cima ela fala que é igualzinho a mãe dela. Se a mãe dela era uma pessoa cruel assim, o cara se apaixonou por uma pessoa errada. Ela até fica meio assim, mas ela só faz lembrar da própria filha, a véia. E só tinha aparência mesmo. Mas a neta acaba abraçando a sua avó. Eu não sei se foi por manipulagem mesmo, mas ela fala que o nome dela é Rua e não é a filha dela assim. E ela tem o seu próprio jeito de agir. É mais ou menos isso que ela acredita. Tanto que acabou morta. Mas tudo isso era só apenas uma lembrança dessa véia que estava literalmente dormindo acordada. Onde aparece aquele assassino que é o pai da Rua, com uma cara bem séria olhando para ela. E os dois conversa. E ele logo fala: você não me contou que a Rua agia dessa forma. Que ele acabou descobrindo que a Rua era uma pessoa ruim na vida pessoal. E isso irritou ele pra caramba. Ela falou que a neta dela era a pessoa mais perfeita que tinha. Que seria uma pessoa que dominaria tudo com a mão de ferro. Isso quase fez o cara querer estrangular ela, porque criou a filha como uma ditadora. E provavelmente foi por causa disso que fez ela criar diversos inimigos e até acabar morta por causa disso. Mas a velha nem pisca quando ele quase estrangulou ela. E a debocha dele falando que ele não era um bom pai ou algo do tipo. Mas no fim ele evita de estrangular ela. E ela ainda dá ordem de ele encontrar o assassino e matar o assassino da filha dele. Só que ele fica um pouco pensativo e tudo mais.
mais. Sabendo que também a culpa da morte da filha dele foi ela mesma, que criou a filha igual uma maluca. Enquanto isso, o Nedola lá, que tá indo pra escola, parece a mina falando com ele, provavelmente ficando mais amigo dele. E pelo visto, os dois estão até mais chegados. Ela não gostava de conversar com ele, ela até pergunta como ele está e tudo mais. Então ela também tá se preocupando com ele. Só que ele olha pra ela, e depois acaba lembrando da cena do cara lá que ela matou e acaba vomitando. Ela até dá um lencinho pra ele, dizendo que ele tá bem fresco hoje. Mas assim, ele só faz agradecer. E ele ainda pergunta se foi ela mesmo que matou aquele cara lá. E ela dá aquele sorriso de psicopata, falando que sim, que foi ela que matou-lo. E ainda admite que foi também ela que matou a rua e aquele assassino da faca, quando tá indo embora. E acaba virando a cabeça e rindo com um certo deboche dos assassinatos. Isso chocando o garoto, vendo que ela é uma psicopata. Só que ele fala que é parar com essa matança, que não é bom e tudo mais. É aquela coisa de protagonista do bem. Só que ela acaba revidando, dizendo que eles mereciam morrer, etc. Que isso fazia ela ficar muito bem também. Ele também pergunta pelo pai dela, onde isso acabou meio que irritando ela um pouquinho também. Falar do pai dela assim, do nada. Enquanto isso, o assassino que tá procurando a morte da sua filha, ele confirma que vai procurar o assassino da filha dele e matar ela. Quando isso aparece a visão da garota, falando que vai começar a matar os outros caras mal, pessoas más que ela considerar. Meio que virou um Death Note aqui, né? Do Phil Akira e o L. E ela dá bem a entender que não vai parar mais não de começar a matar pessoas, não? Mas o engraçado aqui é que muita gente tá comemorando por aquele grandão ter morrido, que a garota matou, que tá bem aqui, escutando toda a conversa. Isso deixa ela bastante alegre. Mas aparece aqui Nedola querendo conversar com ela. E os dois acabam saindo pra conversar ao lado de fora, porque é uma coisa bem séria, provavelmente. Só que ela olha para ele e fala, o quê? Ele tenta meio que impedir dela tentar parar de matar pessoas, dizendo, ó, pare com isso, tá. Só que ela fala que não vai parar. E ela ainda chega perto dele e fala, você não tem só o pensamento de se beneficiar propriamente, porque só ele se beneficiou disso e ela quer beneficiar outras pessoas da cidade. E em resumo, ela quer começar a fazer uma assassina de bandidos. Só que ele fala que tá se preocupando com ela, porque ela pode ser pega e presa, quando você tiver essas coisas ruins com ela. Isso faz ela até ficar um pouquinho alegre, por ele se preocupar com ela. E acaba vazando dali, indo pro banheiro das meninas. Só que ele quase ia atrás, até para ser outras meninas, e pedindo ela de entrar, dizendo que aí é o banheiro das mulheres. Tá ligado que ela vai sumir dali, né? Só que ela acaba voltando, na verdade. E ela fala que aquele desgraçado estava em casa. Ela acabou de matar uma pessoa agora mesmo, que foi um assassino que abusava de mulheres. E ela encontrou ele na casa e matou ele lá. E ele ficou, Mina, que é o nome dela. E ela mostra o noticiário, onde estava o bandido, que estava preso dentro da casa dele, e foi encontrado morto, como se estivesse caindo no céu. E a cena é muito forte, assim, o que eles falam não mostra pra nós. Todo mundo da escola fica chocado que encontraram o assassino e mataram ele. Isso faz ela ficar muito alegre, dizendo que ela agora é a nova deusa do novo mundo. E quando aí, o pai da rua tá procurando pista pra encontrar o assassino, enquanto foi lá ver o cadáver do garoto lá que foi morto. Mas acaba aparecendo o irmão desse cadáver. E ele fica muito puto por ver seu irmão morto. Totalmente frustrado, por raiva, por o irmão dele ter morrido. E ele acaba chegando lá, perguntando quem é aquele cara ali, porque ele está ali. E ele ainda acaba ofendendo o cara, dizendo que aquele ali é o irmão dele. Aí é por cima ele dá um murro na cara do pai da rua. Só que ele foi impedido pelo cara que estava ali ao lado, que é o policial, que é o detetive. E ele disse que não é para ele fazer isso não, e nem ali naquele momento, porque ali é o enterro do irmão dele. Então ele acaba meio que se fudendo e vai embora. Embora ele fica gritando igual um maluco. E ele fala algo interessante, que a moto daquele garoto foi estranha, porque ele não caiu uma vez, ele caiu várias vezes, como se tivesse caído e parado, quebrando diversos ossos de uma queda, porque na autópsia deu pra ver isso. Enquanto a mina que tá indo pra casa e o seu Nedola indo atrás dela, tentando convencer ela a não matar pessoas, mas ela tá convencida que tem que fazer isso. Então acho que ela não vai mudar o pensamento dela. Mesmo assim, ele se recusa a deixar ela de lado, que isso faz ela tocar nele, que também não vou mentir não, isso é perigoso. E ela pergunta a ele, você acha que eu sou uma vilão? Só que ele acaba interrompendo ele falando, vou te mostrar o que é uma vilão de verdade. E some com ele do nada ali. E quando ele meio que repara, eles dois estão no céu. Já vi que ela quer matá-lo. No caso dele, ele entra em pânico. E o dela, ela só começa a rir, falando que ele não sabe de nada. E deixa ele cair. Assim todo mundo pensa que ela vai matá-lo. Mas na realidade, ele só acaba caindo no chão. Isso quando ela tava só olhando para ele.
Eu acho que ela tá se apaixonando por isso, sim. Do nada ela pergunta se ele está bem, ele fica meio assustado sem entender nada e meio que chorando, dizendo onde está. Mas quando ele abre bem os olhos, ele vê que tá num local ali, numa ilha longe um pouco da cidade, tendo uma vista bem bonita. Ele até fica meio chocado ali, dizendo, uau! Ela até fala que ele é o local especial dela, que ela vai para aí para refletir e pensar um pouco sobre a vida. E acaba essa cena aqui, eles encarando a natureza. Enquanto isso, no necrotério, o cara lá que tá olhando seu irmão, ele quer vingança e ele quer achar o assassino que matou o irmão dele. Ele liga pra uma pessoa pra pegar aquele garoto, ele vira o alvo, já que aquele doido lá falou que é ele que matou o irmão dele. E ele diz que vai se vingar, não importa como, nem o detetive lá tenta impedi-lo, porque ele é da máfia e o cara não quer se meter com a máfia. E assim, ele quer começar a agir pra pegar o assassino do irmão dele. Enquanto isso, o pai da rua só fica ali espiando ele. Ele acabou decidindo seguir ele porque acha que ele tem alguma coisa a ver com a filha dele, já que a filha dele se envolvia sim com o tráfico e se achava a rainha do mundo. Ele tem essa noção, então ele achou que ele podia ter com o envolvimento, já que era da máfia. E fica espiando de longe ele pegando um jipe. E ele fala pra garota seguir ele, porque ele tem aquela convicção que ele tem alguma culpa com isso. Enquanto a mina e o garoto lá, eles vão pra uma casinha abandonada daquela ilha que eles foram. Ele fica perguntando onde está. Ela fala que é o seu local de Save Point, que é uma construção abandonada que tava construindo na ilha, mas depois desistiram. E até pergunta se ali é seguro, se aquele ali não vai desabar, essas coisas todas. Ela fala que não, ele pode relaxar. E além disso, ela diz que já fez diversos testes com os poderes dela. Tem um certo limite e tudo mais. Ela fica medindo no celular e é parar no meio do oceano. Então ela não pode sair dali até a China ou até outro país. Tanto que você vai ver que tem um monte de foto ali atrás, que ela tira as fotos para saber os locais que ela pode. E ela tem que ter a imagem na sua mente para conseguir se teletransportar para tal local. Ela não pode inventar se teletransportar do nada. Mas do nada ela sumiu, igual se assusta também. E ele pensa até dar uma recuada para poder ver como funciona esse local. Só que quando ele abre a porta, ele encontra que ele está em cima de um prédio todo detonado. E fica bem assustado ali. Mas logo ela volta, ela só foi comprar um lanchinho para eles dois. Isso aí daria uma boa beijoca depois do lanche. Ele fica surpreso com o lanche porque é o preferido dele e ele fala que tava com muita fome mesmo. E assim termina eles comendo, vendo a paisagem. E essa cor do sol é para sempre. Depois de só falar umas besteirinhas dizendo que queria tomar café com o bolo. Mas o interessante é que ela acaba se levantando falando que aquele é o mundo dela agora. O garoto acabou indo assustado para ela, onde ele fala que ela não é uma adulta ainda, que ela deveria se concentrar nos seus estudos, se formar. E aquela clichê todinho que ela deveria se preocupar com ela mais que com os outros. Ela manda ele relaxar, que ela não será pega por ninguém. Ela faz até uma promessa quando ele tá chorando nos ombros dela. E no fim, ela se aproxima quase como se os dois fossem se beijar. E ela fala que vai tentar não usar os poderes dela para esses fins, porque ele tava tanto insistindo que ela acaba dizendo que vai parar. Eu não tô falando você que tá rolando um romance aqui. Pelo menos não aconteceu aquele negócio de Kiri e Ellie. Então ela fica mais amiga dele e mais próxima. E ela promete que não matará ninguém, pelo menos no momento. E ele fica mais aliviado. Mina. Mas um dia qualquer, quando ele estava andando pela rua, os dois juntos, aparece a gangue lá querendo capturar o garoto, que foi ele que matou o irmão daquele cara. Já devido a esse palhaço aí que falou que foi ele que matou o irmão dele. Ele também fala que tá com uma garota ali, que é a Mina, que é uma amiga dele. E ele ainda fala que ela não é tão importante assim não, só o garoto. E com isso ele fica cara a cara com eles dois. A garota até pergunta o que ele quer ali naquele momento. Ele acaba gritando falando que foi ele que matou aquele grandão lá. E acaba apontando dizendo que ele é o culpado, que foi ele e tudo mais. Ele meio que se assusta dizendo que isso é ridículo, que não foi ele. Mas a garota acaba interrompendo, dizendo que não foi ele que matou. E acaba dando aquela cara, aquele olhar bem assassino, falando que ele ia falar que foi ela que matou a rua. Ela ia própria admitir. Só que ela acaba sendo nocauteada por um dos caras da máfia atrás dela. Ela nem teve a chance de falar nada. E foi levada para um local onde tá toda a gangue lá, onde ele fala que vai tentar descobrir se foi ele que matou o irmão dele. A garota acaba acordando, só que é toda amarrada e com a boca fechada. Isso porque não querem que descobrem nem ver o rosto de ninguém, já que eles não pretendem matar ela, porque eles não acreditam que foi ele que matou o irmão do cara lá. Vão soltar alguma hora ou outro momento. Só querem pegar o garoto mesmo. E é exatamente isso. Eles deixam ela lá em paz e manda ir lá atrás do garoto. Coitado, ela fica aí amarrada escutando o paquera apanhando. E é exatamente isso. Ele tá ali apanhando igual um maluco desse grandão aí. Embora ele duvida sim. Ele fala,
como meu irmão morreu por um fracote desse? Ele fala, você está mentindo pra tentar se salvar e colocando a culpa de outro. Mesmo assim ele tira a camisa porque vai sujar de sangue e tudo mais. E ele acaba apontando dizendo que foi sim que ele que matou o irmão dele. E ele fala que ele usou algum truque pra conseguir isso. A garota fica pensando que quer salvar a vida dele, só que ela não sabe onde está, os olhos fechados e não tem como usar os seus poderes, já que ela não tem como imaginar. Enquanto isso, o cara pega pela cabeça do garoto lá pra encher ele de porrada, que é exatamente o que ele faz. E enche ele muito de porrada. E não só isso, ele não para, fica batendo atrás e muito atrás. E na mente dela ela fica pedindo desculpa, dizendo que não queria que ele sofresse isso e tudo mais. E o juiz tinha feito uma promessa um para o outro que não ia mais matar. E ele tá ali quase morrendo. E aliás, alguém tirou o negócio do olho dela para ela ver o paquera sendo torturado ali. Ela acaba ficando chocada com aquilo ali. Os caras perguntam quem é essa garota, todo mundo fala que é uma amiga desse garoto aí. E eles fazem uma pergunta sobre o irmão do carinha ali. Só que ela não consegue responder. E ela pede desculpa. O cara fica meio que sem entender nada porque ela pediu desculpa. E ele pergunta, por que você tá pedindo desculpa? E ela fala que porque vai matar todo mundo ali naquele momento. Isso acaba irritando ele, que ele ia bater nela, ser dó. Só que ela já tinha sumido e atravessado ele, como se fosse o John marciano. E conseguindo sair da cadeira. Mano, que porra foi se essa teletransportação deixou essa cadeira ali? Ele ia morrer na hora. Só que faz ela cair no chão, depois disso a cadeira quebrar e ela acabar se levantando pra se defender. E ela fala de novo, ninguém aqui vai sair vivo. Enquanto isso, os seguranças que estão embaixo esperando ele acabar a tortura para eles ir embora, aparece o pai da rua. E ele fala que quer falar com o chefe deles. E assim todo mundo entra em confronto contra o pai da rua. Ele fala que só quer falar com o chefe deles. Se eles deixarem passar, ninguém se machuca ali. Quem disse que os caras escutam? Todo mundo avança em cima dele. A garota ali atrás começa a rir, dizendo que esses caras não vão deixar ele passar e tudo mais. E ela fala que vai ajudar ele com esses caras. Tanto que tem um cara que acaba jogando uma faca nela. E ainda fica debochando por ter jogado a faca. Dizendo, é uma coitada. Só que ela joga a faca de volta na cabeça do coleguinha que tava atrás dele. E ela fala, não me subestime. E sim, eles avançam em cima dela. Só que ela consegue se esquivar e defender muito bem. E acaba golpeando ele com uma facilidade até demais. E depois finaliza ele com a faca dele. Falando novamente, não me subestime. Mas o pai da rua fala, era para com a brincadeira. E ela começa a rir dizendo, tá bom. Ainda falou que ele teve sorte. Só que tem um problema aqui. Acaba que uma pessoa acaba caindo no céu ali naquele momento. Ali na frente deles. E morrendo. Eles ficam meio que chocados. O que porra acabou de acontecer? Um cadáver apareceu do meio do nada ali. O pai da rua olha pra cima. E quando ele olha, um monte de gente caindo. Isso espanta ele com essa quantidade de gente caindo no céu. E ele fala, o que está acontecendo lá em cima? Um monte de mamanjos lutando contra uma garota. Todo mundo assustado, perguntando que diabo é essa garota? Como ela faz isso? Como eu falei no início, ninguém tem poderes nesse mundo. Ela sempre se teletransporta atrás de alguém, acaba pegando essa pessoa e soltando ali em cima das escadas para ele cair e morrendo. Só que isso tá deixando ela exausta, porque muitas pessoas, e ela nunca usou esses poderes ao certo limite, então tem um limite. E ela fica com dor de cabeça, com o nariz sangrando. É como se fosse uma expansão de domínio. Só que quando ela vira a cabeça, ela vê o amigo dela ali quase morto. E ela pergunta, você está bem? O que aconteceu com você? Etc. Ela vê um monte de sangue na cara dele. Só que o doidão ali aproveita para golpear a cabeça dela com tudo, machucando seriamente ela também. Ele fala que não entendeu como ela fez essas coisas, mas ela está morta depois disso. Ele pega o seu taco de beisebol para finalizar com a vida dela ali. E ela acaba debochando, falando que pelo menos ele é bem mais forte que o irmão dele, que ela matou. Isso acaba irritando ele, fazendo ele tentar matar ela ali mesmo. Só que quem aparece ali na frente é o paquerinha dela, o Nedola, que leva apanhando na cabeça. Ela chama ele de idiota porque ele fez isso. Mas o coitado parece que já tá morto aí. Isso faz ela ficar extremamente sem saber o que fazer para ajudá-lo. E ainda começa a chorar. E assim ela se teletransporta, tentando golpear ele, dar um golpe fatal a ele. Só que ele acaba conseguindo se defender, usando as suas habilidades de taco de beisebol. Mas por incrível que pareça, ele consegue acertar um golpe nela, dando vários golpes assim consecutivos. E machucando seriamente ela ainda por cima.
Um cara até pergunta pro chefe, vai fazer o que com ela? Ele fala que vai matá-la. E quando ele ia finalizar com a vida dela, aparece o pai da rua naquele momento ali, salvando a vida dela por alguns segundos. Ele até pergunta se a mina está bem. Só que ele acaba lembrando que ela é aquela menina que ele viu há muito tempo. Ele perguntou, como você veio parar aqui, garota? Como se ela fosse responder isso aí. Só que ela tá muito ferida, que ela não tá nem compreendendo do que está acontecendo. Isso faz ele lembrar da filha dele que foi morta. E por que parece que foi por ela? Isso faz ele ficar totalmente deprimido. Enquanto o cara lá tenta literalmente bater nele. Ele até fala rua, pensando que é a filha dele ali. Só que ele se esquiva facilmente. Não é à toa que ele é o maior assassino do mundo. E consegue derrubar o cara em questão de segundos. Só que ele se levanta e diz que vai matar ele ali naquele momento. Enfim, boa sorte. E assim os dois acabam entrando em confronto, brigando um com o outro. Embora o pai da rua consegue se defender muito bem. Quando o cara dá um murro com toda a sua força em cima do pai da rua, a rua ele acaba se esquivando facilmente. Ele quebra, pelo menos, ele tem uma força bruta pra quebrar a parede assim. E ele acaba dando um murro bem na cabeça dele. E aí ela dá um chute consecutivamente. Depois ele pega o braço do cara e quebra o braço dele. Aí ele fala que esse cara não tem cérebro, é só músculo, porque ele não luta com estratégia, ele luta literalmente só para bater. E ainda por cima apanha mais um pouco. Aí a parceira dele aparece ali, porque ela já tinha acabado com todos os caras lá embaixo, ela falou. E ele acabou salvando a menina e o garoto que tá ali quase morto. Só que ela tá quase morta e ela tá tentando falar alguma coisa. Aí ele fala o que ela tá tentando falar. Só que ela confunde com o pai dela, que era policial e ele morreu a facada, vocês não sabem. E chama ele de pai. Ela fala assim, pai. Isso faz ele ficar meio que em choque, porque ele lembrou da filha dele. E ele me fala, tô aqui minha filha, com você. Depois disso ela é hospitalizada, onde ela tá lá tentando se recuperar. Mas ela acaba acordando onde está a mãe dela ali, naquele momento. Preocupada com a sua filha, com certeza, né? Só que ela pergunta onde está o outro garoto lá, se ele está bem ou não, mas ela só fica chorando lá, perguntando, minha filha tá bem, etc. Ela se preocupa mais com a filha, né? Mas aparece lá aquele cara que parece ser um policial, ele foi lá pra perguntar o que diabos aconteceu ali. É só encarar ele e o capítulo finaliza, pessoal. Eu não tenho o que mais falar porque só tem 14 capítulos até o momento e esse foi o 14 capítulo que eu falei. Então quando sair eu faço mais review desse mangá, então aguarde. E se gostar do vídeo, dê aquele like, se inscreva no canal pra ajudar o canal e tudo mais. E falou, pessoal. Tchau, tchau.